Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Nesse sábado, final de semana, eu tô aqui para ministrar sobre a sua vida mais uma mensagem da palavra de Deus, uma mensagem de fé, de esperança, para a gente, ler um texto bíblico, comentar sobre ele, entender o que Deus quer dizer, o que ele quis dizer na Bíblia, entender o que Deus quer para a sua vida através dessa mensagem. Eu vou estar lendo hoje uma mensagem que está no livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Vou ler alguns versículos para você entender o contexto. Diz assim: Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por líder, por cabeça, sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a sua palavra. Assim, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E lá no versículo 27, eu vou ler rapidinho, diz: Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal... Não, rapidinho. Antes de eu ler, tá escrito aqui: Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? E no 27 diz: Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Meu irmão, quero ministrar sobre a sua vida essa noite uma palavra, tremenda essa palavra. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Jefté, que ele era filho de Gileade, mas ele era filho desse homem com uma prostituta. E esse, Gileade, ele teve outros filhos com a mulher dele ali. Mas o que eu quero te dizer é que esse Jefté, ele era um homem valente, valoroso, estrategista, um homem de Deus. E a Bíblia diz, meu irmão, que por causa desse passado dele, por causa dele ser filho de quem ele era, os irmãos dele repeliram, rejeitaram, isolaram, desvalorizaram Jefté. E aí Jefté, diante daquela situação, ele saiu da casa do pai e foi morar em outro lugar. Ele pensou: como é que eu vou morar, habitar aqui no meio desses irmãos, essas pessoas que me rejeitam, que não me dão valor, enfim. E ele foi morar numa cidade ali, num lugar chamada Tobi. E naquele lugar, alguns homens levianos ali, se juntaram a Jefté. Mas é tremenda essa mensagem que eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Que olha o que acontece. Um belo dia, ele lá, já tinha ido embora da casa do pai dele, mas de repente os inimigos, Amon, os inimigos, eles começaram a querer pelejar, guerrear contra o povo de Deus.
E sendo assim, o que o povo fez? Foi atrás de Jefté. A Bíblia diz que os filhos de Amon vieram pelejar contra Israel e os anciãos de Gileade foram buscar Jefté, foram atrás dele buscar ele e falaram: vem Jefté e seja o nosso líder. Ai, meu irmão, Deus tremendo. Mas aí Jefté ele falou: mas vocês porventura não me aborreceram, me repeliram da casa do meu pai? Por que agora vem aqui me buscar quando vocês estão em aperto? Ou seja, estava tudo bem, vocês não queriam saber de mim. Agora que estão em aperto, vocês vêm me buscar para ser líder de vocês? Jefté, né, questionou ali. Jefté, ele colocou isso diante daquelas pessoas e eles falaram: por isso mesmo que a gente veio diante de ti. Nós precisamos. E eles falaram: olha, Jefté, nós precisamos de você. Né? Primeiro eles repeliram, depois eles falaram: agora nós precisamos de você. E Jefté disse, né? Se o Senhor me der vitória, em outras palavras, se o Senhor me der vitória ali diante de vocês, eu serei cabeça, serei líder de vocês. E meu irmão, eles falaram: assim seja. Então Jefté voltou, né, com aqueles homens para a terra dele. E antes de lutar contra Amon, ele foi lá e mandou mensageiros e começou a relatar várias coisas para o rei, né? Querendo o quê? Para não precisar ter guerra. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que Jefté falou: olha, você usa mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz hoje julgue entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Ou seja, você está errando de lutar contra mim. Que Deus seja juiz, então, entre eu e você. E a Bíblia diz que o rei lá, o outro rei inimigo, ele não quis dar ouvidos. Ou seja, Jefté teve que ir, teve que pelejar e Deus foi com ele. Ele teve vitória, meu irmão, porque quando Deus manda, Deus garante. O que eu quero ministrar sobre a sua vida através dessa passagem? Não importa, meus amados, às vezes a gente, né, não sei como que foi o seu passado, eu não sei de onde você veio, eu não sei qual foi a sua estrutura familiar, eu não sei, né, o que você passou para chegar até onde você está hoje, mas eu quero dizer através dessa palavra que Jefté era um homem com passado manchado, né, como está escrito aqui, pelas circunstâncias da vida que ele não teve controle, ou seja, ele nasceu filho de uma mulher que a Bíblia relata como prostituta o nome. Ou seja, Jefté não teve controle sobre o nascimento dele, não teve controle sobre quem podia ser a mãe dele. Então o passado dele acabou sendo um passado manchado, um passado, né, meu irmão, onde ele não fez nada de mal, mas sofreu a rejeição de pessoas, sofreu, como está dizendo aqui, né? Não tinha valor para os homens, ele foi isolado, ele foi desvalorizado, ele foi injustiçado, sem cometer nada de errado. O passado dele foi ruim e aí por causa disso ele foi ali por um bom tempo da vida dele injustiçado, envergonhado, rejeitado por muitas pessoas. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: todo esse tempo Deus estava na vida daquele homem guardando. Se ele nasceu foi porque teve um propósito. Se ele não sei por que ele nasceu naquela família, mas Deus sabe todas as coisas. O importante é que a Bíblia diz que ele era valente e valoroso e Deus se agradava da vida desse homem. O nome dele é Jefté, grava aí no seu coração, Jefté. E meu irmão, eu quero dizer pra você nessa noite, que você que tá me ouvindo, que eu não sei, né, como eu falei, eu não sei como que foi o seu passado, eu não sei qual meio você nasceu, em que meio você viveu, frequentou, mas eu quero te dizer, Deus não te esqueceu, Deus está sempre olhando por você, e o seu passado não vai determinar quem você é na presença do Senhor. O que determina quem você é na presença do Senhor é o seu coração, a sua vida, a sua integridade. Não importa o meio, importa você, meu irmão, porque às vezes as pessoas estão no meio ruim, mas elas são pessoas que elas conseguem dar a volta por cima, elas são pessoas que elas não se deixam dominar por aquela circunstância, elas não se deixam dominar pelo que as pessoas estão condenando, elas têm foco, o foco é Deus, o foco é a integridade, o foco é o caráter, e elas buscam viver daquela maneira. Então o passado não vai condenar, por mais que te condene, Deus olha, Deus guarda, Deus livra, Deus é contigo. É tremenda essa palavra, meu irmão. Quero que você guarde na tábua do seu coração tudo que vai ser ministrado aqui nessa noite, porque Deus tem algo contigo que está me ouvindo essa mensagem hoje. Deus tem algo especial na sua vida. A Bíblia diz, olha só,
que quando ele se sentiu repelido, rejeitado, desvalorizado, excluído, o que ele fez? Eu vou embora daqui, eu vou ficar fazendo o que aqui? E aí a Bíblia diz que ele fugiu de diante dos irmãos dele, né? Ele saiu dali daquele lugar. Ele não queria, porque tem momentos, meu irmão, que é difícil viver no meio que a gente vive. Às vezes o momento, as pessoas não te dão valor, as pessoas não dão crédito para você, as pessoas não buscam te conhecer, elas só te condenam, não sabe o que você pensa, não sabe quem você é, não sabe como é o seu coração, não sabe quem você é diante de Deus, mas estão te condenando, estão ali te crucificando, estão ali te rejeitando, mas o Senhor é contigo, varão valoroso, varoa valorosa. O que importa é que Deus é na sua vida. Se você, for uma pessoa íntegra, Deus vai te guardar em todas essas circunstâncias, e Ele ainda tem honra para a sua vida, porque foi o que o Senhor fez na vida desse homem aqui. E a Bíblia está dizendo que quando ele fugiu, ele habitou naquela cidade de Tobi e ficou lá alguns dias. Ele foi viver a vida dele, foi cuidar da vida dele, porque não dava mais, não tinha mais condição dele morar ali, dele ter aquela estrutura ali, ele não tinha mais. Sabe, às vezes, meu irmão, tem momentos que você aguenta, mas tem horas que foge já do seu controle algumas coisas, alguns sentimentos. Então, tem muitas vezes que vem, situações ali que você fala, não, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Isso aqui não faz parte da minha vida. Então, foi mais ou menos isso que ele estava sentindo, eu creio. E ele foi morar em Tobi. E alguns dias depois, a Bíblia diz que os filhos de Amon, os amonitas, eles eram inimigos do povo de Deus. Eu ministrei até essa semana que eu ministrei uns 2 dias atrás sobre Josafá, e um dos inimigos que estavam pelejando contra Josafá eram os amonitas. E agora também a mesma coisa, Os amonitas, ou seja, os filhos de Amon, eles estavam pelejando, eles queriam vir, na verdade, contra Israel, contra o povo de Deus, está escrito aqui, E aconteceu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité lá na terra de Tobi. Lá onde ele estava, lá esquecido, abandonado, rejeitado, foram buscar ele. Foram ali, agora sim, deram o verdadeiro valor que aquele homem tinha. Porque no fundo, meu irmão, você pode ser rejeitado, você pode ser isolado, mas no fundo, as pessoas sabem que você tem um grande valor, elas só não querem te dar crédito. Elas só não querem te dar, digamos assim, esse devido crédito que você tem, Vou usar essa palavra crédito. Mas no fundo, elas sabem quem você é. Porque não tem como esconder quem eu sou, não tem como esconder quem você é. É nítido, meu irmão. É nítido. Ou você é bom ou você é mau. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você tem ousadia e coragem ou você é covarde. Não tem meio termo. Então as pessoas olhando para nós, por mais que elas não deem crédito, elas sabem quem você é. Elas sabem quem eu sou. E eles sabiam quem era Jefité. Tanto que eles foram atrás do homem lá na cidade que ele foi morar. Então existe um momento, como está escrito aqui, Eles falaram, olha, Jefité, vem e não ser por cabeça. Quando fala ser por cabeça, ele está querendo dizer, olha, vem ser o nosso líder. Os inimigos se levantaram contra nós e a gente precisa de um líder, a gente precisa de alguém que nos ajude, a gente precisa de alguém com estratégia, com liderança, alguém que seja valente, alguém que seja corajoso, alguém que seja valoroso. E essas características existiam na vida de Jefité. Então eles foram atrás, meu irmão, daquele homem. Interessante demais, porque quando eles chegaram, a pergunta de Jefité foi, vocês aqui, vocês não me rejeitaram, vocês não me repeliram, vocês não me, não queriam saber de mim, eu não tinha valor nenhum para vocês, agora vocês estão aqui atrás de mim, querendo que eu seja seu líder, querendo que eu seja cabeça sobre vocês. E aí ele falou assim, por quê? Que agora que vocês estão em aperto, vocês vêm atrás de mim? Por que agora que vocês estão passando necessidade, agora que estão vindo luta contra a vida de vocês, vocês vêm atrás de mim? Por que vocês não me deram valor quando eu estava aí? Era mais ou menos isso que ele estava dizendo. Mas, meu irmão, o homem de Deus, a mulher de Deus não pode ter rancor. Você pode até falar isso, mas no final das contas você tem que socorrer, tem que ajudar. E eu te dou vários exemplos bíblicos disso, porque enquanto, estão te ferindo uma face, você oferece a outra. Jesus ensinou assim. Enquanto estão te criticando, você fica ali calado, você fica amando seus... Enquanto estão te odiando, você tem que amar seus inimigos, orar pelos que vos perseguem. Assim é a nossa vida, o homem e a mulher de Deus. A pessoa que ela não pode virar as costas e falar assim, agora eu não quero nem saber. Fica lá e vocês que sejam destruídos. Não, a gente não pensa assim, a gente não vive assim.
Por mais que o seu coração queira fazer isso, porque às vezes você fica tão magoado, tão ferido, foi tão rejeitado que a vontade humana é realmente falar assim, agora se vira. Mas meu irmão, Deus está no seu coração, você não consegue. O Senhor te inclina e fala, vai lá ajudar. Tem uma palavra na Bíblia que fala, se o inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Ou seja, não adianta virar as costas. E foi isso que ele fez. Ele questionou, ele falou, olha, agora que vocês estão em aperto, agora que vocês estão passando dificuldade, vocês estão correndo atrás de mim? Como assim vocês me desprezaram tanto? Ele meio que, deu uma questionada ali, mas depois ele falou, aqueles homens, aqueles anciãos de Gileade falaram para ele, por isso mesmo nós viemos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon. Ou seja, é como que eles quisessem dizer assim, a gente não vai conseguir se você não for lá nos ajudar, Jefté. A gente agora está entendendo, a gente sabe o seu valor. Agora, Jefté, a gente entende que você é importante, a gente precisa de você. Coisa boa, né, meu irmão? É quando alguém precisa de você, a pessoa faz tudo para te agradar. Infelizmente, eu acho infelizmente isso, porque a vida, meu irmão, ainda mais hoje na sociedade que a gente vive, mas a gente vê aqui que não é muito diferente, não foi muito diferente antigamente. As pessoas amam você e querem você do lado delas, muitas vezes por conveniência. Se você pode me ajudar, eu quero você. Se você não pode me ajudar, eu não quero você. E Deus não quer isso, meu irmão. Deus quer que a gente esteja junto, né? Não pelo que a pessoa pode fazer, mas pelo que a pessoa é. A pessoa é uma pessoa digna, boa, é pelo que ela é, não é pelo passado que vai condenar ela, não é pelo que ela faz de bom ou não, meu irmão. Não é assim que a gente tem que dar crédito para ninguém, não. Mas entenda uma coisa, a Bíblia diz que Jefté disse assim, ó, se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der diante de mim, der a eles diante de mim, então eu vos serei por cabeça. Ou seja, Jefté também não foi bobo, ele pediu um sinal de Deus ali, né? Se Deus estava ali naquele negócio ou não. A gente tem que sempre orar, pedir a Deus, né? Direção sobre o que fazer. E disseram os anciãos de Gileade, o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Então Jefté foi líder deles. E antes, meu irmão, de Jefté lutar contra Amon, ele enviou mensageiros ali, ou seja, ele enviou mensageiros e falou assim, olha, que há entre mim e ti que vieste a pelejar contra a minha terra? Ele enviou mensageiros para não ter que lutar, para não ter que guerrear, meu irmão, né? Para ser uma pessoa de paz, para ser uma pessoa ali tranquila. Ele falou, o que tem entre eu e você para você tá se levantando contra mim? O que eu fiz para você estar assim contra a minha vida? E é desse jeito na sua vida, não é não? Às vezes as pessoas começam a te desejar o mal, a fazer o mal pra você, e você fala assim, meu Deus, o que eu fiz pra essa pessoa? Eu não fiz nada de mal, eu só fiz coisas boas. E a pessoa quer me destruir, não é assim, meu irmão? Continua do mesmo jeito, a vida continua dessa maneira. Mas não se preocupe, faz a sua parte, Deus vai fazer a dele, ele está trabalhando a seu favor. A Bíblia diz que quando Jefté falou isso, olha, o que há entre mim e ti que vieste a pelejar contra mim? E no versículo 27 ele falou, eu não pequei contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, o justo juiz, o perfeito juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Ou seja, olha, eu não quero guerra, eu sou pessoa de paz, eu não fiz nada para você estar assim comigo, né? Mas já que você não quer me ouvir, porque a Bíblia diz que o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté enviou. Ou seja, eles não receberam nada daquela mensagem ali. Não estou nem aí para Jefté, não quero nem saber. Eu quero pelejar, eu quero guerrear, eu quero destruir eles, eu quero prejudicar eles. Sabe como é? Tem pessoas que elas, infelizmente, né, triste até ministrar uma palavra dessa, mas às vezes as pessoas, você é uma pessoa de paz, você não fez nada de mal, mas, meu irmão, as pessoas querem te destruir, querem te derrotar, querem te ferir, querem te machucar, querem ver você pelas costas. Mas aí, meu irmão, continua sendo de paz, porque quem é o juiz é o Senhor. Deus é juiz de toda a terra, o justo juiz, ele não erra. A justiça da nossa terra erra. Às vezes condena o inocente, às vezes deixa o que pecou lá, o que errou, o que fez realmente algum agravo
deixa solto, mas o juízo, nosso Deus, não deixa nada. A gente não vai embora sem pagar as contas, meu irmão. As nossas contas, né? Diante de Deus. E essa palavra, ela é tremenda. Então, eu quero dizer para vocês que Jefité, ele teve vitória, porque como o filho de Amon não quis, como os inimigos não quiseram ter paz, ele falou, então tá bom, você que manda. E eles foram, eles pelejaram, eles tiveram vitória, porque Deus era com eles, meu irmão. Quando Deus é conosco, pode se levantar quem for contra a sua vida, Deus vai te guardar, vai te livrar, Deus vai te dar vitória. Deus é tremendo mesmo, Deus é poderoso, Deus é amado, Zé, com aquele que é inocente, com aquele que é puro de coração. Amém? E a Bíblia diz aqui, então, essa história para você. Então eu quero ministrar sobre a sua vida essa passagem hoje, porque a Bíblia, meu irmão, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu falo isso todas as vezes para você. É uma palavra viva. Aconteceu assim, acontece da mesma maneira hoje na nossa vida. Hoje, né, tem várias pessoas da mesma maneira aqui, ó, que muitas vezes te rejeitam, muitas vezes te desprezam, muitas vezes não dão valor para quem você é, muitas vezes, meu irmão, não dão crédito para o que você fala, para o que você faz. Você pode, suar para fazer o melhor, a pessoa não vai dar valor para você, mas fique em paz, porque tudo que a gente faz está escrito lá, ó. Deus escreve tudo, Deus está vendo tudo, Deus contempla tudo, não há nada que fique oculto diante do Senhor. O que a gente planta, a gente vai colher. Então, se você está plantando bem, fazendo bem, amando, cuidando, respeitando, continua assim, porque você vai colher o bem, você vai colher a vitória de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Seja valente, seja valoroso, seja como esse homem aqui, né? Seja de paz e não de guerra. Mas se fizerem guerra contra você, bota na mão de Deus, porque Deus está no controle, Deus é o que peleja. E o que eu quero te falar sobre Jefité, uma coisa interessante também aqui, ó, é que essa rejeição que ele sofreu foi da própria casa dele, né? Tem gente que sofre rejeição na igreja, tem gente que sofre rejeição no trabalho, tem gente que sofre rejeição na vizinhança, tem gente que sofre rejeição no meio da sociedade, e tem gente que sofre rejeição no meio da família também, meu irmão. Foram os próprios irmãos dele ali, de sangue, ó, que estavam rejeitando, desprezando ele. E eu ministro sobre a sua vida essa passagem, mas se eu fosse falar aqui agora, eu poderia falar de várias outras passagens, a mesma situação que esse homem passou. E ele sofreu rejeição sem ele fazer o mal. Ele não tinha feito mal, mas só por causa do passado dele, por causa de quem ele era filho, ele foi desprezado, meu irmão. Amém? Mas quando foram buscar ele, né, necessitaram, precisaram dele, porque as pessoas vão, meu irmão, esse mesmo que te rejeitou, essa mesma pessoa que tá te ferindo, essa mesma pessoa que tá te, né, não dando valor para você, ela vai te dar valor pela necessidade, pelo socorro, pelo que você é. Vai ter um momento, meu irmão, que vão precisar de você. Vai ter um momento, meu irmão, que Deus vai mostrar o seu valor nessa situação. Não se preocupa, vai ter um momento que Deus vai te honrar. Deixa Deus trabalhar. Não queira, meu irmão, discutir, bater boca, mostrar a força do braço, o seu valor. Não, mostra o seu valor pelo que você é. Vai fazendo o certo, vai fazendo o que é correto, vai vivendo a sua vida. Não adianta, pela força do braço a gente não vem se mostrando quem a gente é, o nosso valor. Não, meu irmão, quem vai mostrar o seu valor é o Senhor. Deixa Ele trabalhar. Seja como Jefité, viva a sua vida, continua, prossiga na sua caminhada, entrega tudo na mão de Deus, porque assim como foram até Jefité buscar socorro, aqueles que rejeitaram ele foram até ele buscar socorro, pedir ajuda, falar: vem ser nosso líder, vem nos comandar, nós precisamos de você. Assim vai ser na sua vida. Eu profetizo no nome de Jesus, através dessa palavra ministrada nessa noite. Aqueles que te rejeitam, eles vão um dia ainda dar valor, um dia ainda eles vão, meu irmão, precisar do seu socorro. E você, como homem de Deus, como mulher de Deus, não vai virar as costas. Você vai, socorrer, ajudar, dar uma palavra. Você vai entrar ali nessa peleja e Deus vai dar vitória e o Senhor vai mostrar o seu valor. Você não precisou fazer nada, você só precisa continuar sendo o que você é em Deus, meu irmão. Essa palavra é forte. Eu sinto a presença de Deus fortemente aqui. Eu sei que o Senhor está falando com a sua vida nessa noite. Deus já falou muito comigo porque quando eu venho ministrar, eu leio, eu estudo, eu oro, eu converso com Deus.
O Senhor já falou comigo nessa mensagem hoje. Deus agora fala com você também. Aquele que não te deu valor, ele vai precisar de você uma hora. E quando ele precisar de você, ele vai correr atrás. E você vai fazer o quê? Você vai socorrer, você vai ajudar, você vai orar por essa vida. Você vai dar uma palavra de vitória. Porque cada um dá o que tem. Se a pessoa tem rejeição, você tem amor, você tem presença, você tem valor. E é isso que você tem que apresentar no nome de Jesus, meu irmão. E quando você for guerrear contra os inimigos, porque nessa palavra, Jefité teve que se juntar ao povo de Deus, ser líder deles e guerrear contra os filhos de Amon. Quando você for guerrear, nunca, primeiro você seja de paz, tenta ali negociar, conversar, tenta resolver da melhor maneira. Não deu para resolver, entrega na mão de Deus. Ele decretou uma palavra aqui que eu gosto muito de decretar na minha vida, meu irmão. 27, versículo 27. Estou lendo Juízes, capítulo 11. Agora eu leio o versículo 27. Olha. O Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Não tem ninguém melhor para julgar essa causa como o nosso Deus. Deus é contigo, meu irmão. Que o Senhor te dê força e te abençoe. Que o Senhor conserve você valoroso, valente, estrategista, homem de Deus, mulher de Deus. Se você ainda não conhece o Senhor, Ele quer se revelar para você nessa noite. Mas continua tendo um bom caráter. Continua, meu irmão, fazendo o que é certo. Continua ajudando, dando a mão. Continua fazendo o bem, porque você vai colher o bem. Uma hora vem a colheita. Louvado seja o nome do Senhor. E eu encerro essa mensagem fazendo uma oração pela sua vida. Se você puder agora, feche os seus olhos, eu vou orar. Senhor Deus poderoso, general dos exércitos, Deus meu amado, querido, apresenta essas vidas na tua mão nessa hora, Jesus. Eu peço a ti, Senhor, tu és o justo juiz, tu és aquele que nos sonda, que nos ouve, que nos olha, Pai, conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Pai, essa vida que está aí me ouvindo agora, Jesus, se ela está sendo injustiçada, meu Senhor, se ela está sendo rejeitada, meu Pai, se não está dando o valor merecido, meu Pai, para essas pessoas, meu Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, cuidar, que o Senhor venha continuar olhando, meu Senhor, que o Senhor venha, porque eu sei que tu está vendo, meu Pai, ainda que o homem não veja valor, Pai, essa vida tem muito valor para ti, Senhor, e no tempo determinado, Pai, tu vai mostrar o valor dessa pessoa, meu Pai. Ah, Deus, e todos vão de ver, meu Senhor, oh Deus tremendo que tu era na vida, meu Pai, dessa pessoa que está me ouvindo agora, Jesus. Abençoa, meu Pai. Senhor, não deixe entrar no coração, meu Senhor, a mágoa, a decepção, a frustração, porque isso, Pai, deixa o coração muitas vezes sujo, ferido, meu Pai, mas mantém cada coração, meu Pai, ó Deus, em paz, meu Senhor, na alegria do Senhor, Pai. Meu Deus amado, a vingança, meu Pai, a gente não tem que se vingar, a vingança pertence ao Senhor, Pai. Meu Deus amado, Deus querido, abençoa, meu Senhor, fortalece, sustenta, meu Pai. Meu Deus, com essas pessoas aí que estão me escutando agora, meu Pai, no nome de Jesus, meu Senhor, e que todas as pelejas travadas, meu Senhor, por essas vidas sejam vencidas no teu nome, meu Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus. Eu apresento também os nossos inimigos nas tuas mãos, inimigos dessas pessoas, os meus também, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, meu Senhor da glória, paralisa toda a ação do inimigo, Senhor, joga por terra, meu Pai, tudo que for contrário às nossas vidas, meu Senhor, nos guarda, nos cobre com teu sangue, meu Pai. Meu Deus, continua dando vitória, continua sendo com os inocentes, meu Pai, continua sendo com os de coração puro, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus eu te apresento e te agradeço, na certeza da vitória do Senhor mais uma vez, no nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração. Deus é um Deus de vitória, Deus é um Deus de mudança, Deus é um Deus que exalta aquele, meus amados, aquele que está sendo rejeitado, humilhado. Deus é um Deus que exalta no tempo certo. Confia no Senhor, deixa Deus trabalhar, continua fazendo o que é correto. Na hora certa você vai ver grandes coisas, vai fazer o Senhor por você e você vai se alegrar muito. Deus abençoe, uma ótima noite no nome de Jesus, amém.